Olá a todos os participantes do Quinto Connect. Meu nome é Carlos Freitas, eu sou professor de música na educação infantil, tenho mestrado em educação especial e atualmente eu estou como aluno especial no doutorado em linguagens. E ao longo do meu percurso como estudante, como profissional e também como pesquisador, eu venho pesquisando as áreas da infância, educação, da música e recentemente eu saí do mestrado em educação especial, que também entrou como um tema muito importante na minha linha de pesquisa, e agora eu estou como aluno especial do doutorado em linguagens, né? E essa conjuntura de conhecimento, ela me fez despertar para alguns interesses e também algumas subjetividades que eu encontrava no meu trabalho ao longo de 13 anos trabalhando em especial na educação infantil com crianças, que era a questão de como se dá o sentido do som à criança, como é que ela forma esse sentido a partir das interações sonoras com o entendimento do som como um recurso que ela pode utilizar no seu desenvolvimento musical, no seu desenvolvimento de interação no social, do seu desenvolvimento de linguagem. Então, a linguagem é um sistema complexo de conhecimento, de relações, de aquisição de várias possibilidades de comunicação, de pensamento. Então, é complexo até definir o que seria essa cognição. E a música, ela é uma linguagem dentro de uma perspectiva como outra linguagem qualquer. Ela trabalha as questões que envolvem ritmos, rimas, aliterações, símbolos musicais, escrita, comunicação, sentimento. Então, essa música, dentro dessa perspectiva, desse desenvolvimento humano, ela está na nossa cultura há muito tempo, né? Já na Grécia Antiga, o próprio Platão, ele defendia a música como uma disciplina formadora das relações humanas. Então, já na Grécia se tinha música dentro de um pensamento de formação de sociedade. E quando a gente traz essa relação mais para a proximidade, né, nos dias atuais, quando a gente pensa na música como desenvolvimento humano, ela é obrigatoriedade na educação básica, ela é obrigatoriedade desde lá do pequeno até o ensino médio com os adolescentes, através da Lei 11.769. Por que essa importância, né? Já dito que a música é uma linguagem que desenvolve muitas coisas que a gente vai discutir um pouco aqui. Então, o nosso curso hoje, ele vai falar do som ao sentido, a música como mediadora da linguagem na infância. Então, a gente vai tentar fazer, né, dentro do tempo que a gente tem, uma pequena trajetória desse percurso, desse som, desse estímulo ao sentido, né? Então, quando a gente pensa na aquisição de linguagem, a gente pensa numa cognição hoje atualizada dentro de uma perspectiva que ela está situada, ela está corporificada, ela está dentro das relações sociais, dentro de um construto maior do que se pensava até o paradigma da relação cognitiva com uma perspectiva cartesiana, né? E aí, quando a gente pensa numa perspectiva cartesiana, onde essa cognição e essa linguagem, ela se dá primeiro na mente e depois dentro de um processo de crescimento, de conhecimento, de relação social, a gente hoje pensa dentro de uma perspectiva um pouco mais complexa, um pouco mais diferente, né? Lembra as questões epistêmicas, né, do Piaget, quando ele fala dessa questão de desenvolvimento, dos marcos de desenvolvimento, né? Que essa relação de conhecimento, ela se dá através do materialismo, da relação do ser humano com o objeto, e aí essa formação, esse simbólico, ele vai se formando, né? A gente sabe que esse pensamento, ele é importante ainda, mas dentro dos desenvolvimentos cognitivos, né, das pesquisas que nós temos hoje,
como o próprio Gibson, né, vai trazer, a Helena Gibson também vai trazer essas relações de perspectivas cognitivas a partir da relação, da percepção, né, outras linhas de pensamento também, essa relação que a corporificação, né, dentro do que o próprio Gibson vai defender, também o Merleau-Ponty vai defender, essa relação do corpo situado dentro do ambiente produz também esse significado de conhecimento e de linguagem. Então, quando a gente pensa na música, a Beatriz Hilary, ela tem um texto, né, que fala dessa relação, desse pensamento da cognição, da música, da linguagem, dentro do desenvolvimento ainda do feto na barriga. Ela vai dizer que a partir da 32ª semana, o feto ele já começa a ouvir, a criança já está ali se formando e tal, as estruturas auriculares, e a criança passa a reconhecer e internalizar os sons, tanto interno, seria um procedimento primário dessa relação sonora, e dentro de um conhecimento, um reconhecimento, uma apropriação sonora que está situada na barriga da mãe. Então, os sons da batida do coração, da respiração, os sons ali da barriga, vai ser essa primeira base para essa aquisição dessa linguagem, desse sentido, ainda na barriga. Então, a criança vai se formando, vai desenvolvendo as questões biológicas e aí vai tendo um conhecimento maior dentro de uma perspectiva que ela reconhece os sons, elas reconhecem linhas melódicas, elas reconhecem o som da fala do pai, o som da fala da mãe. E aí, quando ela nasce, e essas relações elas ficam mais evidentes, né? Então, o próprio ritmo interno que a mãe tem, ele vai contribuir para essa percepção, essa aquisição dessa linguagem musical da criança, né? Tanto que quando a criança nasce, em alguns momentos que ela está um pouco chorosa e a mãe não entende, né, essa relação ainda, por que esse choro, né? Por que ela está irritada, as mães tendem a embalar as crianças, né, a fazer gestos de movimento de frente para trás, como também a cantar músicas como as cantigas de rodas. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Então, essas cantigas, né, são cantigas populares dentro do cancioneiro infantil, são ritmos fáceis de compreensão, melodias simples, contornos melódicos que as crianças identificam e gostam, né? Então, essa sensação de acalmar, de trazer para o colo, de ninar, é muito forte, né, nesses primeiros anos de vida, né, nesses primeiros meses também. E aí, quando a criança vai crescendo, ouvindo, né, essas interações, essas relações de conhecimento, né, e os estímulos também, tanto em casa, né, seja através dos pais, dos parentes, na rua também, né, nas interações sociais que as mães, os pais, né, a família, elas participam, e também na escola. Então, quando a gente chega na escola, no berçário a partir de 6 meses, a criança passa a ter uma relação de conhecimento que vai estar estruturado dentro de uma perspectiva pedagógica. Então, atividades como contação, sonorização de história, trabalho com onomatopeias, vão fazer aí efeitos positivos para a aquisição dessa linguagem. Então, a Gibson, ela vai falar que a relação sonora, quando a gente estimula a criança, a Helena Gibson, ela diz que esse som ele tem que ser bem definido dentro das atividades, para que a criança ela consiga ter uma diferenciação do som que está sendo produzido. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma vaca. Então, se eu faço um som grave de uma vaca, ou faço um som grave de um touro, esses dois sons, por mais que sejam de animais
como a vaca, o touro, eles têm relações muito parecidas, porque são sons graves. Então, se eu pegar um som muito fino, por exemplo, no caso agudo, um som de um passarinho e um som da cantiga de uma galinha, a Helena Gibson ela vai falar que essa estrutura de diferenciação de timbre é muito próxima, e isso confunde a criança na hora dela fazer as relações de diferenciação de som. Então ela nos diz que, por exemplo, numa contação de história, quando a gente vai fazer esse trabalho com as crianças, é imprescindível a gente utilizar sons diferentes. Então eu vou utilizar o som de uma vaca numa contação de história e o som de uma galinha. Mó, cococó, um som grave, um som agudo, para que essa criança ela tenha o estímulo que possa diferenciar, né? Então essa aquisição dessa linguagem ela vai se diferenciando através do ambiente que a criança está, situando-se nesse ambiente e através dos estímulos que a gente vai proporcionando, né? E quando a gente vai fazendo essas relações e trazendo outras perspectivas, as crianças vão aumentando esse desenvolvimento de aquisição de linguagem, desenvolvimento do corpo, do movimento. Essas histórias, elas podem ter, por exemplo, músicas, né, que vão estimular esse trabalho de corporificação dessa aquisição de linguagem. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com bichos e eu vou trabalhar o sítio do Seu Lobato. Seu Lobato tinha um sítio, nesse sítio tinha uma vaca, era mumu pra lá, era mumu pra cá, era mumu pra todo lado. Essas atividades de canto, de movimento, elas permitem que a gente trabalhe não apenas o estímulo à percepção do som, mas também a dança, a corporificação, o som dos animais, as onomatopeias. Isso são trabalhos que vão contribuir para que a música ela contribua nesse processo de aquisição de linguagem. Então, dentro desse próprio estímulo, nós podemos trabalhar outros elementos que vai fazer com que essa criança ela crie essa percepção de um todo, que ela crie essa aquisição de percepção do específico. E aí eu vou trazer, por exemplo, um chocalho. E aí quando eu trabalho o chocalho, vou trabalhar isso separado aqui, a gente pode perguntar à criança que som é esse. Então, se a criança, a depender da idade dela, já tem um conhecimento, né, de mundo um pouco maior, se ela já foi numa fazenda, se ela já foi na casa do avô, se esse avô tem animais, ou o percurso que ela foi até a fazenda tem animais, se ela já ouviu esse som, ela vai conseguir trazer esse frame, né, esse enquadro do que essa relação ela pode trazer de memória para essa criança, né? O Gibson ele vai falar dos affordance, né, que é essa relação que o sino ele serve para tocar, serve para alertar, serve também para chamar e outras várias funções que ele tem dentro desse contexto de aquisição dessa linguagem, né, dessa cognição. E a partir dos frames, a gente pode trabalhar com as crianças a relação que se tem de vivência, né, de enquadro, que essa criança viveu, que esse sino, como affordance, pode desenvolver nela frames, pode desenvolver nela novas interações e, ao mesmo tempo, trazer essa relação de um conhecimento passado. Então, se eu trago uma vaca dentro de uma contação de história e coloco nela um sino, eu vou trazer outras possibilidades de interação. Então, se eu tenho um objeto sonoro, um objeto que remete ao simbólico da vaca, o som, a onomatopeia, eu posso também trazer para essa interação uma música que se relaciona com o animal, como a gente trouxe
o Sítio do Seu Lobato, como também na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Sabe, ele está apaixonado pela minha linda vaca Salomé. Nessa cantiga você também pode trazer a diferenciação do som que o boi faz, trazer uma fala, entre aspas, mais aguda, outra mais grave, situando essa diferença da vaca entre a fala, né, entre aspas, da vaca, a fala do boi, né, o mugido, a onomatopeia que eles produzem, trazendo essa relação de diferenciação, de aquisição de linguagem, né? Então, a partir das onomatopeias, as crianças têm a possibilidade de interação com essa construção simbólica, essa construção de linguagem, com outras interações, né, dentro da própria escola, dentro da relação social. Então, essas formações que a gente faz, estímulos cognitivos que a gente faz dentro da educação infantil ou em casa, elas contribuem para essa diferenciação, né? Contribuem para essa aquisição de linguagem. E aí eu vou trazer uma perspectiva, né, que agora que eu estou estudando, que são os jogos de linguagem, segundo o Wittgenstein, dentro dessa aquisição de linguagem, né? O Wittgenstein, ele vai estudar sobre essa linguagem que se dá através do uso da língua, né? Onde a gente aplica esse jogo de linguagem. Então, se a criança ela está no berçário, ela vai se comportar de uma maneira dentro do jogo de linguagem com seus colegas, com os seus professores. Se ela está com a mãe, com o pai, as relações e as interações dessa linguagem serão aplicadas de outras maneiras, e assim ela vai construindo o seu conhecimento dentro de uma perspectiva diferente, né? Então, se a mãe coloca músicas para a criança ouvir em casa, ela vai desenvolver as percepções do que os adultos estão escutando. Se na escola ela ouve uma determinada cantiga, seja cantada pela professora, seja tocada ali na aula de música, ou propriamente num momento que a criança também está descansando, né? Muitos berçários colocam músicas bem calmas para as crianças interagirem. Então, o trabalho com instrumentos musicais, ele também é muito importante nessa aquisição de linguagem, ou também o trabalho com instrumentos musicais recicláveis, ele também é muito importante para que a criança ela tenha essa interação corporificada com os objetos sonoros, através da manipulação, através do toque no instrumento, sentindo a textura, sentindo a diferença sonora, percebendo que os sons eles são diferentes, produzidos por materiais diferentes, podem representar coisas diferentes. Se eu fizer, vai dar a aparência que vem um cavalo se aproximando. Vou pegar o cavalo aqui. E aí a gente apresenta o simbólico, né? Junto dessa formação, esse conjunto sonoro, né? Onde o estímulo ele vai estar presente não só na parte auditiva, mas na parte visual, como também é importante disponibilizar para a criança, deixar o cavalo aqui em pé, para que a criança possa também participar de um momento de relação e interação com o objeto, né? Novamente trazendo cantigas, né? Vou passear com o meu cavalo, trote, 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 o cavalo disparou. Pode também trazer esse estímulo de rápido, devagar, fraco, bem forte. Então, isso são questões que ajudam a criança a perceber e a desenvolver um padrão linguístico, né? Também da fala, né? A gente fala com ritmos definidos, com pausas, né? Então, as próprias introduções que a gente faz na fala, as relações. Eu, por exemplo, eu falo muito com o meu corpo, gesticulando,
falando, com movimentos expressivos no rosto. Então, dentro desse estímulo de música, de linguagem, você também pode trabalhar, né, a narrativa como questões que envolve essa corporificação, né? Então você pode dar ênfase na contação de história, onde um som era muito grande, era muito alto. Quando o elefante chegou e fez com seu som grandão, e de repente chegou um ratinho bem pequenininho com seu som. Então, essas relações, elas estimulam essa percepção, né, que a criança vai adquirindo aí no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E aí, quando a gente chega numa perspectiva da educação infantil, né, que a criança está no processo de aquisição de leitura, na questão de aquisição da linguagem escrita, essas relações lá no passado, elas têm tudo a ver com esse desenvolvimento, né? As professoras, elas trabalham muito a aquisição de linguagem através dessa relação fonética, desse estímulo, através da percepção da fonologia, do som, da letra, das onomatopeias. As relações com as contações de histórias, elas continuam, e também surgem as interações com os poemas. Eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com a sonorização dos poemas. Eu trabalho muito com a Cecília Meirelles, né? Leilão de Jardim, vai trazer umas perspectivas maravilhosas para a gente trabalhar coisas da natureza, a própria citação do poema, né? Então pode trabalhar com essa ressignificação desse poema, e aí depois estimulando que a criança represente, seja através do desenho, de uma forma gráfica, seja através das primeiras letras que a criança vai fazendo ali, né? Nível 4, nível 5, né? Onde a criança, principalmente no nível 5, já começa a um afunilamento, vamos dizer assim, mais voltado para essa projeção dos anos iniciais. E aí a música, ela se dá não só como uma forma de aquisição de linguagem através do canto, né? Então, como a gente tá podendo ver, a música, ela vai para além, né? Porque ela não é só uma cantiga, ela não é só ouvir, não é trazer a criança em uma perspectiva onde ela possa apenas ouvir, né? Pelo contrário, ela vai interagir com essa perspectiva de música através das onomatopeias, através do desenvolvimento de habilidades musicais. Então, o papel da música aqui não é só o sentido que ela é uma ação passiva, né? A música, ela está como uma questão onde o aprendizado, ele se torna ativo, né? Então, o Toffolo vai dizer que o corpo inteiro sente, né, essa perspectiva musical a partir dessa relação, né? A Beatriz Hilary, ela vai falar aqui que o cérebro antecipa a linguagem, né? E o afeto no útero, através do contorno melódico, ajuda essa aquisição de linguagem. A Esther Baia vai dizer que o movimento e as onomatopeias, né, se conectam junto com a percepção sonora, lógica e atual. Então, o Silva Júnior fala que a rede neural treinada transfere, né, essas resoluções para a memória, para o raciocínio, para o verbal. E aí, essas relações, elas vão acontecendo. Então, não tem como você pegar a música dentro de uma perspectiva única, dentro de uma perspectiva voltada apenas para o ouvir, e não transportar ela dentro de uma perspectiva maior, dentro de uma perspectiva macro. Por isso que a música, ela é obrigatória dentro da educação básica, né? Por isso que a música, ela é preponderante para a formação humana. Então, quando a gente vai pensar nessa relação do corpo, do movimento, da utilização dos instrumentos musicais, da própria relação que a gente tem dentro da nossa cultura, das cantigas de roda, dentro da perspectiva de cada região, com seus ritmos, com suas peculiaridades,
culturais, né? Se a gente pensar no Nordeste, a gente tem diversos ritmos como frevo, maracatu, nós temos a catira no Sudeste, nós temos o fandango no Sul, no Norte, nós temos o carimbó. Então, há uma diversidade muito grande. Então, a depender de onde essa relação sonora ela seja estimulada, ela está acontecendo, a gente vai ter várias aquisições de linguagens, né, dentro de uma perspectiva. Então, quando a gente fala em estímulos e quando a gente fala de construção de sentido, vai muito para além dessa aquisição única e linear, né? Ela entra numa perspectiva muito macro, né? O Gardner ele vai falar dessa relação de conhecimento musical como algo que a gente tem e como algo de um conhecimento dentro de outros vários conhecimentos que a gente tem, né? Então, vários outros autores vão falar dessa importância dessa música dentro dessa educação, dentro dessa formação humana, como um conhecimento amplo, como um conhecimento geral. Então, dentro dessas explorações, a gente não trabalhou a música dentro de um cognitivo fechado, né? Foram explorações que partem de um princípio que a música ela é situada dentro de uma relação e através dessa relação ela vai ocorrer dentro de várias perspectivas e dentro de várias aquisições de linguagem, né? Como eu falei, né? A linguagem ela é complexa, é um sistema que vai se dando através do corpo, do cognitivo, das relações sociais, das experiências que vão se expandindo. Então aqui eu trouxe algumas coisas, né? Algo para a gente pensar, né? Essa música e mais uma das reflexões que eu quero deixar, né? Porque quando a gente faz música com a criança, a gente está construindo a sua linguagem, mas também a sua memória, o seu entendimento de mundo, né? Então, a cognição musical, ela deve ser mais que uma música situada, né? Ela deve ser muito maior do que apenas ouvir, entre aspas, uma musiquinha. Então, aqui são algumas relações para a gente pensar em uma música dentro de uma perspectiva cognitiva, dentro de uma perspectiva de construção de sentido, de construção de linguagem, de construção de experiência. Muito obrigado.